Atualmente, o Brasil é um mercado relevante no setor de videogames, porém, nem sempre foi assim. Na década de 1970, quando os primeiros videogames começaram a conquistar o mundo, nosso país era um território de certo modo inóspito para essa tecnologia devido ao combo de regime militar, taxas crescentes de inflação e a política de reserva de mercado. Porém, mesmo com todas essas dificuldades, os lojistas brasileiros deram um jeitinho para comercializar versões próprias do que naquele momento era chamado de telejogo. A versão que mais se destacou e entrou para a história como o primeiro videogame lançado no Brasil foi justamente a chamada telejogo, que chegou por aqui com o auxílio da Ford. Em 1961 a Ford comprou a Philco, Philadelphia Storage Battery Company, que inicialmente atuava produzindo baterias automotivas e depois passou para o fabrico de sistemas de som para automóveis, rádios portáteis, toca-fitas, aparelhos de ar-condicionado entre outros produtos. A divisão Ford Philco foi fundamental para a chegada do telejogo ao Brasil. O primeiro videogame do Brasil foi lançado em 1977 e custava 1,6 mil cruzeiros, convertendo para reais seria mais ou menos R$ 1.150. Comparando com os videogames atuais, o telejogo era demasiadamente simples, contudo, para a época era extremamente avançado. O aparelho foi desenvolvido tomando por base as máquinas de Pong fabricadas pela Atari. O videogame contava com 3 jogos: paredão, futebol e tênis. Observando bem, era possível perceber que os 3 jogos nada mais eram do que uma variação de um conceito único de jogabilidade. O telejogo tinha 2 controles fixos em seu corpo, sendo cada um pertencente a um time. Isso fazia com que os jogadores tivessem que deixá-lo em cima de uma mesa se desejassem jogar no sistema multiplayer. Tinha ainda botões que tornavam possível intercalar entre sessões de jogo e de treino. Algo curioso é que o telejogo tinha um pequeno mecanismo que tornava possível associar o equipamento ao canal 3 ou 4 da televisão, prático para a época, mas inconcebível para quem cresceu usando cabos HDMI para seus consoles funcionarem. Hoje em dia os gráficos desse videogame e as suas mecânicas podem nos parecer bastante limitados, porém, para o período em que foi lançado era muito avançado. O telejogo era revolucionário para quem não tinha acesso aos fliperamas, também chamados de casas de arcade, e queria poder desfrutar da jogabilidade semelhante à do Pong da Atari. Devemos sempre olhar para o período em que uma tecnologia foi lançada para poder compreender o quanto ela foi revolucionária e relevante para o público consumidor. A ideia de ter um jogo eletrônico em casa era realmente impressionante na década de 1970. Com o grande sucesso do telejogo, a Ford Philco decidiu lançar o Telejogo 2 em 1979. Assim como seu antecessor, esse equipamento também contava com acabamento em madeira e metal, no entanto, tinha como diferencial ter controles individuais soltos do corpo do console. Os controles tinham um manche analógico e apresentavam um botão cada. Na segunda versão, o telejogo contava com 10 opções de jogos: paredão 1, paredão 2, futebol, hóquei, tiro-alvo 1, tiro-alvo 2, barreira, basquete 1 e basquete 2. Os jogos eram essencialmente variações dos conceitos básicos presentes no primeiro telejogo. O grande sucesso desse videogame lançado pela Ford Philco fez com que outras empresas decidissem apostar em ideias parecidas. Um dos videogames mais lembrados dessa primeira geração com certeza é o Super Kit, que trouxe para o mercado brasileiro aparelhos como TV Jogo 3, TV Jogo 4, TV Jogo Motocross e TV Jogo Fórmula. Todos esses aparelhos tinham em comum o fato de não permitir aumentar a quantidade de jogos. Para conseguir essa expansão era necessário comprar outro console. O período dos aparelhos de videogame sem cartuchos foi muito rápido, mas suficiente para criar memórias entre quem teve a oportunidade de jogar com eles.
Esses primeiros aparelhos foram muito importantes para a história do videogame no Brasil porque mostraram ao mundo que nosso país sempre daria seu jeitinho para acompanhar as evoluções desse mercado. Com o passar das décadas seguintes, o Brasil foi se consolidando como um mercado aquecido para os lançamentos dos principais videogames. Mais de 4 décadas já se passaram do lançamento oficial do telejogo no Brasil, porém, o console ainda conta com uma comunidade de fãs, hoje em dia colecionadores que desejam preservar essa memória. O número significativo de aparelhos vendidos para colecionadores aumentou a disponibilidade de telejogos para interessados, comuns, e o mais impressionante, versões funcionais do console. O investimento, no entanto, pode ser um pouco elevado. Em lojas como OLX e Mercado Livre é possível encontrar unidades do telejogo com preços que variam de R$ 100 a R$ 600. Tudo depende do estado de conservação da peça. Os aparelhos mais baratos geralmente são aqueles que, por estarem muito velhos ou mal conservados, não funcionam mais. Por sua vez, os aparelhos com preço mais alto costumam, além de estarem funcionando, ter aparência de ter acabado de sair da fábrica. Para conseguir uma unidade cheia de estilo e qualidade é fundamental fazer uma boa pesquisa, será necessário garimpar um pouco. Procurar a versão perfeita do telejogo é tão divertida quanto jogar com esse videogame. Uma dica importante para quem está considerando comprar um telejogo para ter em casa é ter também uma TV de tubo, haja vista que as entradas do console não estão disponíveis em aparelhos mais atuais. Para poder usufruir do seu telejogo é necessário contar com a televisão certa, com certeza vai se tornar o seu cantinho vintage. Os modelos mais caros são aqueles que os compradores garantem que não somente funcionam, mas também poderiam ser confundidos com algo que acabou de sair da linha de montagem. Caso você decida investir no console, também é uma boa ideia ter pelo menos uma televisão de tubo em casa, até porque as entradas com as quais ele trabalha estão ausentes de muitos modelos atuais. Você jogou com o telejogo? Curta, se inscreva e compartilhe nossa página. Essa passagem relevante da história dos videogames no Brasil.